novamente, vamos dar início à coletiva do atacante Jô. Primeira pergunta do repórter Roberto Lioi, da Rádio CBN. Obrigado, Jô. Boa tarde para você, boa tarde para o Jô, atacante do Corinthians. Antes de falar sobre classificação, enfrentar agora o Mirassol, Jô, queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua atuação ontem, né? Foi mais surpreendente para você ter aguentado os 90 minutos na questão física, mais surpreendente a sua atuação em si, né? Você que estava tanto tempo sem jogar e você fez gol, teve uma boa atuação, ou era mais ou menos o que você já esperava para esse jogo, Jô? Boa tarde. Boa tarde. Realmente foi um pouco acima do que eu esperava, né? Afinal de contas foram praticamente 7 meses sem atuar, desde o dia 7 de dezembro. Não é fácil em meio dessa pandemia, né? Acho que todo mundo ficou sem treinar, sem atuar, e aí eu tive praticamente agora 1 mês e 6 dias, mais ou menos, 1 mês e 7 dias, para poder se preparar e jogar umas quartas de finais de Campeonato Paulista, né? Então não foi fácil. Na verdade, eu sabia que tecnicamente o ritmo eu ia sentir, mas foi na base da entrega, da raça, né, da determinação, e na confiança de todo mundo, né, do Thiago, dos jogadores, da diretoria, que eu pude desenvolver um futebol agradável, né? Que é claro que longe daquilo que eu estou acostumado, mas feliz pela atuação e pela entrega. Caio Maciel, do Sport TV. Fala, Jô. Está me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Ô, Jô, você nessa sua terceira passagem, é uma terceira versão do atacante também? Eu queria que você falasse disso, né? Dessa diferença do garoto que saiu daqui, promissor, do cara que voltou um pouco desconfiança em 2017, acabou sendo o melhor jogador do campeonato, para esse que volta pela terceira vez. Qual que é a diferença dessas 3 versões do Jô e se essa hoje é a mais completa, até do ponto de vista pessoal e tal? São três jogos diferentes, né? Lógico, até pelo tempo, né? Na minha primeira passagem era um garoto sonhador, que estava subindo profissional com 16 anos e que queria alcançar seus objetivos, né, dentro do futebol. E na minha segunda passagem já tinha rodado um pouco o mundo, porém a desconfiança de que qual seria, se o jogo seria o jogo que jogou a Copa do Mundo, que chegou a ganhar a Libertadores da América, né? E aí acabei fazendo um 2017 espetacular. Aí você volta em 2020, pós-pandemia, 7 meses parado, com 33 anos. Então acaba, lógico que a confiança da torcida e o que eles esperavam, a expectativa sempre é grande, sempre foi grande, né? Então mais maduro, mas porém com a mesma sede como se fosse a primeira vez, né? Uma vontade, isso aí nunca pode mudar. Então é claro que eu vou correr atrás, né? Agora são jogos seguidos, então a gente tem que estar pronto, tem que descansar e treinar bem para poder fazer novos jogos bons. Mendel Bidlowski, da ESPN. Boa tarde, Jô. Boa tarde a todos. Bom, nessa campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, muita gente tem feito um paralelo com a campanha de 2017. Tinha aquela questão da quarta força, até o Andrés tweetou, quinta força, disseram até que ia ser rebaixado, agora estamos aí, time encaixando e camisa pesando, faltam 3 jogos. Eu queria que você falasse se dá para fazer um paralelo com a campanha de 2017, e entre os semifinalistas do Campeonato Paulista, o Corinthians, qual que é a força do Corinthians? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Boa tarde. Cara, a gente tem que sempre tirar o que foi de bom do passado, né? Se em 2017 tem alguma semelhança, a gente fica feliz, mas é um grupo totalmente diferente, são momentos diferentes, até por tudo que a gente tá vivendo, né? Mas algumas lições a gente tira, né, de 2017, né? E é claro que favoritismo, negócio de quarta força, quinta força,
Acho que nós jogadores a gente deixa sempre para a parte de torcedores, parte de imprensa, porque a gente sabe que dentro do campo não tem isso, né? Dentro do campo prevalece quem correr mais, quem se dedicar mais, quem fizer os gols, né? Todo mundo ali se respeitando, o adversário que vem também com o mesmo propósito, tem família para sustentar, então a gente tem que ter um respeito quando chega ali dentro, né? Então acho que você ganha um adversário quando você respeita. Então acho que nessa semifinal aí as 4 equipes são merecedoras de estar ali nessa semifinal, então vai ser um jogo duro, como se fosse o último jogo da vida de cada um, da nossa e da deles também. Então vai sair o classificado quem se empenhar melhor. Próximo, Cândido do Fox Sports. Olá, boa tarde a todos, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui a entrevista coletiva. Vou continuar nesse tema abordado pelo Mendel, mais sobre 2017, mais especificamente sobre estilo de jogo, Jô. Porque em 2017 o time tinha uma maneira muito específica de atuar, né? Naquele estilo que virou filosofia do Corinthians durante anos e anos, mais do que uma década, né? Que era um time muito forte defensivamente, que sabia explorar os contra-ataques, você fazendo a referência ofensiva ali muito bem, segurando na frente, fazendo seus gols também, sendo fundamental por conta disso. E na sua saída, né, mais recentemente, no ano passado para esse ano, o Corinthians tem buscado mudar essa filosofia, tanto que trouxe o Thiago Nunes. E no começo do ano, o Thiago Nunes tentou implementar isso de maneira mais clara, assim, para a gente ver dentro de campo, acabou não funcionando com relação aos resultados, o Corinthians tropeçando demais. E agora, na volta, depois da parada por conta da pandemia, a gente percebe um Corinthians oscilando entre um estilo do Thiago Nunes e o estilo do Fábio Carille. Queria que você avaliasse esses dois estilos de jogos. O que você está achando desse Corinthians atual? Buscando aquele formato que consagrou o Corinthians de primeiro pensar defensivamente, depois sair na boa, ou é um time que pode atacar mais do que atacava o time do Fábio Carille? Obrigado, Jô. Boa tarde, André. Não, são dois treinadores de estilos diferentes, né? Com o Fábio a gente tinha, né, um padrão de jogo que era se defender muito bem, né, e tentar jogar no contra-ataque, né, e explorando a característica de cada jogador, né? Isso era natural e era visível, né? Já o Thiago já tem um outro estilo. O Thiago já gosta de um time mais que jogue mais, que tenha mais coragem para jogar, de sair jogando realmente, né, de tentar dar menos chutão possível, né? Mas também não abdica de defender, porque defender faz parte do futebol. A gente tem que saber defender, né? E o Corinthians já tem, por natureza, essa filosofia de defender muito bem, de ser um time que toma poucos gols, né? Mas o trabalho continua sendo o mesmo antes da pandemia ou até agora, depois, né? Até agora não acabou a pandemia, mas após a volta do futebol, né? O trabalho é o mesmo, só que agora o trabalho está sendo mais bem executado, né? Os gols estão saindo, os resultados estão vindo, então a gente acaba achando que mudou muita coisa, né? Não, acredito eu, de pouco tempo que eu estou aqui conversando com o pessoal aqui, o trabalho continua sendo bem feito, é o mesmo, né? Da coragem de jogar, de ter a bola, de gostar de ficar com a bola, né? De cansar o adversário, ter jogadas de lado, jogadas pelo meio, jogadas aéreas, enfim, é o mesmo trabalho, né? Só que agora os resultados estão vindo, então o trabalho está sendo bem feito e a gente acredita muito que o Corinthians ainda pode crescer cada vez mais ainda dentro da competição. Vitor Lopes, Esporte Interativo. Boa tarde a todos, boa tarde para você, Jô, boa tarde também para o atacante do Corinthians, Jô, parabéns pelo gol, também parabéns pela classificação. Jô, ontem, durante o jogo, a gente viu nas redes sociais uma movimentação do torcedor dizendo que você estava um pouco pesado, ainda sem ritmo, até por tudo que você já falou, 7 meses parado, mas que mesmo assim continuava sendo o bom de bola, que deixava o time com outra cara. Como é que você recebe esse tipo de comentário, sendo um cara, né, que pode fazer toda uma diferença num time e levantar também a questão da confiança? Obrigado, Jô. Boa tarde, Vitor. Eu recebo muito bem, cara. Eu já estou calejado nessa questão de autocríticas de pessoas de fora, né?
Mas é natural, se depois de 7 meses, você de quarentena em casa, eu fiquei praticamente 3 meses em casa, e você ter só um mês, e como eu falei, um mês e quase 10 dias aí de preparação, não digo pesado, né? Nem acima do peso, porque a gente tem profissionais aqui qualificados que avaliam a cada dia, né? E se eu tivesse fora do padrão do Corinthians, eu não estaria nem estreado, né? Mas a falta de ritmo, sim, a falta de mobilidade, sim, claro, isso aí a gente reconhece, né? Mas é natural, isso vai com o tempo. Foi meu primeiro jogo após 7 meses, entendo que ainda está longe do meu ideal, mas eu pude fazer o meu melhor, pude me dedicar, fazer o que eu tinha que ser feito, com a confiança de todos, consegui fazer ainda uma boa partida e mediante essas circunstâncias que para mim foram bem difíceis. Chico Garcia, Band. Oi, Jô, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu queria projetar esse jogo contra o Mirassol, porque a gente tem o exemplo, e quero saber se ele será seguido pelo Corinthians, possivelmente observado, do que aconteceu na eliminação contra o São Paulo, né? O São Paulo acabou permitindo defensivamente algumas chegadas do time e acabou perdendo a classificação. É um jogo único. Eu quero saber como é que vocês estão projetando essa partida, com os riscos que ela envolve. O Mirassol também chegou com muita força, apesar do desmanche que aconteceu durante a parada, e vai jogar para, obviamente, tentar chegar na decisão. Como é que vocês estão avaliando esse confronto aí? Boa tarde. Boa tarde, Chico. É um confronto sempre difícil, né? Trata de uma semifinal de Campeonato Paulista. A equipe do Mirassol não chegou aonde chegou de paraquedas, né? Não caiu aí de paraquedas. Fez por merecer toda a competição, fizeram um jogo muito bom contra o São Paulo e estão numa semifinal. Então a gente tem que tratar o Mirassol com todo respeito, né? Claro que a gente tem também o nosso lado, a gente tem a nossa imposição, mas respeitar, assim como a gente respeitou o Bragantino, como a gente respeita qualquer tipo de equipe, porque ninguém ganha jogo antes da partida, do apito inicial, né? Se ganha um jogo é durante os 90 minutos, se dedicando. Então vai haver um respeito, sim, mas a gente vai ter nossa imposição, a gente tem as nossas estratégias, tem o nosso modo de jogo, né? Então a gente vai por mais um jogo decisivo, a gente sabe que é um jogo único, não pode haver erros, então a gente vai consciente de que será um jogo muito difícil. Jonas Campos, da TV. Fala, Jô. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Claro que o foco do Corinthians, né, Jô, como você falou agora, é o Mirassol, o do Palmeiras é a Ponte Preta, mas os torcedores, naturalmente, não conseguem deixar de pensar numa eventual final, mais uma, né, entre os rivais Corinthians e Palmeiras. Com toda a sua sinceridade, Jô, mesmo ainda tendo uma semifinal bem difícil e complicada pela frente, é possível para o jogador deixar de pensar e até de sonhar com esse eventual reencontro entre os rivais Corinthians e Palmeiras numa final de Paulistão? Boa tarde, Jonas. Não passa, eu acredito que não passa na cabeça de ninguém aqui dentro, porque o profissionalismo tem que estar acima de tudo, o respeito, como eu falei, né? A gente tem um jogo agora domingo contra o Mirassol, jamais poderemos pensar numa futura final aí com quem que seja. A gente tem que pensar no próximo passo, tem que haver um respeito, né? A gente, lógico que o torcedor tem o lado do coração, tem o lado da empolgação, mas aqui a gente não pode deixar isso acontecer porque somos profissionais, né? E como eu falei, do outro lado também são profissionais que estão querendo buscar o seu melhor. Então é pensar na semifinal, passando a semifinal, aí sim a gente pensa na final, independente de contra quem que seja. Então a gente tem que ter os pés no chão, com a mesma humildade que nos trouxe aqui na semifinal, é o que nos vai levar até a final. Então a gente tem que ir passo a passo. Marília Ruiz, Band Esportes. Oi, Jô, boa tarde. Parabéns pela sua reestreia. Eu sei que é impossível não se fazer paralelos entre aquele Corinthians de 2017 com o de agora, principalmente por conta do seu retorno. E aí que pese as diferenças entre o Thiago e o Carille, há uma semelhança nessa reta final, que se naquela época a hashtag Quarta Força tanto irritou o Carille, e depois virou
marca registrada, esse retorno do campeonato depois da quarentena também aparecia o Corinthians como uma quinta força. Eu queria saber como que isso está funcionando aí dentro. Isso, naquela época, virou um doping para vocês, né? Um doping emocional. E agora, como é que é ser visto, estar sendo visto até então, até a vitória de ontem, como franco atirador? O Corinthians é franco atirador agora? Boa tarde, Marília. Acho que quem trabalha no Corinthians e quem joga muitos anos aqui sabe que o Corinthians sempre foi assim, né? O Corinthians sempre foi cobrado, o Corinthians sempre foi embaixo de pressão, né? E em 2017 houve esse episódio aí de quarta força. Para nós profissionais, a gente pega isso como combustível e tentando mostrar para todo mundo que tem que haver um respeito entre profissionais, né? E a gente, claro que acreditando sempre no nosso trabalho, nunca desacreditando de cada um, nós jogadores conseguimos superar, né? Esse ano torna-se de novo o mesmo episódio e a gente continua com a mesma mentalidade. Eu procuro conversar com todo mundo, com os pés no chão, com essa humildade que a gente está tendo, com o trabalho que vem ter sido feito no dia a dia, que a gente vai chegar nos nossos objetivos, né? Então, claro que isso tem que ficar externamente, né? A gente não pode trazer internamente. Evitar entrar na empolgação de torcedores, né? Claro que a gente agradece o apoio dos torcedores, mas a gente deixa isso externamente. E aqui dentro a gente trabalha, Corinthians é o Corinthians e chega em qualquer competição com obrigação de ganhar, e a gente tem que ter isso na cabeça, mas trabalhar sempre com os pés no chão. Rodrigo Vessone, do site Meu Timão. O Rodrigo Vessone não está na sala, nós vamos com o Marcelo Braga, do ge.com. Fala, Jô, tudo bem? Boa tarde. Numa resposta anterior agora, você falou sobre pegar essas coisas e usar como combustível, né? A gente estava vendo o vídeo dos bastidores do jogo de ontem e tem o Cássio falando antes do jogo. Ele fala como é bom a gente conseguir o objetivo, mandar mensagem para a família e falar que a gente conseguiu, né? Ele até cita, falaram muita besteira sobre a gente. Eu queria saber o que vocês pegaram como combustível nesse momento, né? O Corinthians, antes da pausa da pandemia, ficou 5 jogos sem vencer, então se falava que era difícil classificar, que tinha chance de rebaixamento, e aí conseguiu classificar, falaram que o Bragantino era o favorito pela campanha que fez na primeira fase, enfim. O que você acha que foi o maior combustível para o Corinthians chegar onde chegou? Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Eu acho que um dos maiores combustíveis, eu tenho certeza que todo mundo pensa assim, é só de você vestir a camiseta do Corinthians, né? Você saber que você tem que ser vencedor, né? Que nem o Cássio foi muito feliz ontem, antes de entrar ali em campo, falar quanto que é bom, né? Você mandar mensagem para tua família, dizer que você fez aquilo que tinha que ser feito e um trabalho bem feito, né? E sair com a vitória, né? Então, também um combustível é você saber que tem pessoas do lado que estão torcendo por você, que estão te incentivando, independe do que você esteja passando, do problema, enfim, isso que é gostoso, né? Você chegar aqui no dia a dia, ver todos os funcionários te apoiando, então acho que isso é um combustível, né? Acho que a gente não tem que, quem é um profissional não precisa de outras coisas extra-campo para poder ficar se apegando a isso, né? Claro que isso é inevitável, hoje em dia chega, né? A gente tem redes sociais, mas eu acho que um dos maiores combustíveis é isso, né? O prazer de você estar jogando com a camisa do Corinthians, você se dedicar às pessoas que se dedicam a você aqui no dia a dia, aqui dentro do clube. Então, acho que isso é o maior combustível que tem para um jogador no Corinthians. Rodrigo Vessone, do Meu Timão. Oi, Jô, boa tarde. Uma curiosidade, eu queria saber, a sua recuperação física normalmente ela é rápida? Porque dizem que jogador começa a sentir as dores no corpo de um jogo 48 horas depois, né? Seria amanhã. Eu queria saber como que você acha que você vai estar
para esse segundo jogo, se você é daqueles que recuperam rápido depois do pós-jogo, se é uma coisa mais rápida sua. E também só sobre a artilharia da Arena, você está 10 gols do Romero, se é uma meta para você se transformar no maior artilheiro da Arena, você que está voltando agora, o jogo domingo é o primeiro seu na volta no estádio, o quanto seria legal para você saber ultrapassar o Romero, tem o Jadson ali no meio, mas o Romero, e se transformar no artilheiro do novo estádio do Corinthians, por favor. Boa tarde, Rodrigo. A primeira pergunta... É claro que a gente tem profissionais aqui dentro do clube que fazem esse trabalho de recuperação, né? Cada atleta responde de uma maneira, né? Eu, particularmente, não tinha uma sequência assim há muito tempo, né? No Japão era muito raro a gente jogar de quarta e domingo, ou de quinta e domingo, né? Então, mas na época que eu estava aqui no Corinthians, que foi na minha última passagem, desculpa, tinha uma recuperação um pouquinho mais rápida, né? Mas agora a gente tem que, como eu falei, a gente tem que ir com o coração, tem que ir com a dedicação, tem que ir do jeito que tiver, claro que dentro das condições para poder fazer uma boa partida, mas tentar se recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo aí à disposição do Thiago para poder fazer mais uma boa partida. Alexandre. E a segunda. Desculpa. A segunda é da questão da Arena, né? De voltar a jogar lá e sim. Claro que nós, como jogadores do Corinthians, a gente quer sempre ficar na história, né? E ser um dos maiores artilheiros da Arena é uma honra, né? Então eu vou buscar a cada jogo, fazer o meu melhor e tentando fazer os gols. É claro que se Deus permitir eu entrar para a história novamente, seria muito grato. Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Jô. Boa tarde aos colegas. Jô, o intervalo entre o seu primeiro gol pelo Corinthians e o último, né, que foi ontem, é de 17 anos. E você já falou que mudou muito o Jô de lá para cá, né? Ontem, inclusive, o Thiago Nunes elogiou a sua capacidade de jogar fora da área, entre linhas. Quanto que essa experiência fora do Brasil te acrescentou essa capacidade não só de ser o cara da área, mas também jogar em outras posições? Boa tarde, Alexandre. Ajuda, né? Primeiro que eu comecei o profissional, eu não era centroavante, né? Eu jogava como segundo atacante. E aí nessa volta ao mundo aí que eu dei, você acaba adquirindo experiências, né? E sendo treinado por diversos treinadores, e aí você acaba se adaptando em jogar em algumas funções, né? É claro que o que eu exerço melhor é como centroavante mesmo, mas dentro das necessidades, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, né? E feliz, como eu falei, o importante é ajudar o Corinthians, independe da posição, independe da função. Então, estou preparado aqui, estou disposto a fazer o que for melhor para o Corinthians. Gabriel Ambrós, da Gazeta Esportiva. Boa tarde, Jô, todo mundo. Eu queria perguntar, tinha bastante expectativa sobre a dupla que você pode formar com o Luan, por serem os principais reforços do Corinthians. Eu queria que você falasse como foi atuar com ele, também com os demais meio-campistas ali, e quanto falta em questão de entrosamento, para vocês conseguirem se entender melhor. Boa tarde, Gabriel. Eu não falei, essa é uma pergunta para o Fábio, para o Thiago responder, né? Como eu falei, eu estou à disposição de fazer o que tiver que ser feito aqui, né? Como eu falei, eu tenho as minhas funções ali no ataque, e estando dentro do ataque ali, a gente vai procurar fazer o melhor, procurar se empenhar, se joga com um atacante, joga com 2 atacantes, joga com 3 atacantes, enfim. Isso o Thiago vai saber da melhor maneira. É o que a gente tem que estar à disposição para ajudar o Corinthians da melhor maneira. Obrigada, Jô. Obrigada a todos pela participação e encerramos aqui a coletiva de hoje. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.